Oi. Oi. Ah. Boa noite, povo de Deus. Amém. Igreja remanescente. Você é ou não? É? Sim ou não, irmão? Sim, né? Temos certidão bíblica. Esse povo, esse movimento tem certidão bíblica. Você é muito bem-vindo, igreja presencial e igreja que está no ambiente virtual. Todos são bem-vindos. Aí, Juninho, gostei, deu mais ganho. Amém? Acompanhe a live para ver se o áudio está tudo ok. Eu vou precisar que a igreja me auxilie nas leituras dos textos. O microfone vai estar na mão do irmão Eliese e ele vai passando. Quem quiser ler, ajudando, ele vai ser bênção. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de estudos bíblicos aos domingos. Essa igreja tem promovido esse espaço para o crescimento espiritual da membresia, dos amigos, descobrindo verdades bíblicas e muitas delas pouco populares, né? E o Senhor tem sido engrandecido a cada domingo. Louvado seja o nome de Deus, amém? Domingo passado nós começamos um tema sobre o sábado, né? O sábado moral dentro da lei de Deus. E aí nós fomos deixando a Bíblia explicar texto a texto e foi bênção. Mas hoje vamos dar continuação na vertente do sábado para o domingo. Nós aprendemos que o sábado é um tema bíblico, mas porque muitos grupos religiosos ainda dizem não ser relevante a essa obediência sabática, e sim o primeiro dia da semana, o domingo. Como que isso aconteceu dentro do fato histórico, certo? E paralelo com as profecias da Bíblia. Então eu gostaria de começar aqui, deixa só na primeira tela, Juninho, aí no slide, com um texto muito forte, muito importante aí, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Vamos começar com dois textos, pegando fogo logo, para nós começarmos recebendo essa verdade escriturística bíblica, amém? Você que está na internet, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Vão conferindo, Juninho e Sueli, o áudio para garantirmos que a qualidade na live está ok. Muito bem. Vamos lá. Podemos ler, irmãos? Diga amém. Glória a Deus. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo vai te conduzir até Jesus, amém? Mas Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, que é o caminho, a verdade. Vamos ficar nesse aspecto da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa, amém? Até aqui? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida, e são elas mesmas que testificam de... Amém, irmãos? Então, é interesse do Espírito de Deus te apresentar Jesus e te guiar em toda a verdade. Diga amém. O Espírito Santo, ele tem uma missão de convencer o homem do pecado. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim, irmão. Mas nós aprendemos 2 domingos atrás que você e eu podemos dar várias definições de pecado, mas biblicamente só tem uma. O pecado é o quê? A transgressão. Meu irmão, se uma das funções principais do Espírito Santo é me convencer do pecado, ele vai me convencer da quebra dos mandamentos de Deus. Vocês estão entendendo o panorama?
A função do Espírito Santo é fazer o ser humano entender que quando ele rompe a lei de Deus, ele entra em rebelião contra o Criador. Isso é muito sério, irmãos. Só que hoje, você que já está membro dessa igreja, é batizado, já estuda sistematicamente a Bíblia desde cedo, é uma verdade muito clara para você. Só que como que Satanás, ao longo da história, ele iria entrar dentro do cristianismo e convencer cristãos a quebrarem a lei de Deus e, como consequência, estarem em pecado sem perceber. É esse ponto aí, que é um ponto decisivo do estudo de hoje, do sábado para o domingo. Vamos, outro texto bíblico para a gente só aquecer, só para pegar fogo, meu irmão. 2 Tessalonicenses, olha lá, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 10. Segunda epístola Tessalonicenses, né? Capítulo 2, versículo 10. 10 e 11. Vai, fica dentro do raciocínio, mano. Não perde não. Que hoje vamos sair daqui 9 horas. É isso mesmo, vamos lá. Posso ler, irmão? Acompanha. Aqui é texto, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Irmão Carlos aí está no online, né? Fica atento, irmão. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da mentira. Você está atento, hein? Malaneci aí está atento, viu, Malaneci? Irmão, vou ler de novo, hein? Esse texto aqui é um texto principal da profecia bíblica, hein, Levi? Presta atenção aí. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, por não acolherem o amor da verdade, para serem, irmão, escuta, todos os seres humanos um dia terão contato com a verdade bíblica. Todos nós, em menor grau ou em maior grau, com detalhes. Por exemplo, vocês que estão aqui, eu que estou aqui, nós estamos tendo, Leudo, oportunidade de conhecer toda a verdade. Você que é membro, você tem Bíblia, estudos bíblicos, livros cristãos com temáticas específicas, líderes experientes para poder auxiliar, pastoreio do nosso pastor. Você pode se aprofundar no conhecimento da verdade. Se não se aprofunda é porque não quer. Agora, os amigos que estão aqui, que estão em busca da verdade, basta ele dizer assim: eu quero estudar a Bíblia. Amém, irmãos? Quem está aqui e ainda não é batizado, quem está aqui e está entendendo que está em conformidade com a Bíblia, toda a temática de domingo, então basta você no final do culto dizer assim: tenho interesse de estudar mais além do culto de domingo, estudar de forma pessoal, presencial, texto a texto, sistematicamente, conhecer toda a verdade. Aí, se você tem esse desejo, depois do culto você vai me procurar e nós vamos fazer os encaminhamentos. Porque aqui, irmãos, nos 40 minutos é só para você perceber como tem temas que não é popular. Aqui não é venha e será curado. Aqui não é venha e sairá rico. Aqui é assim diz o Senhor. E não é tão saboroso assim, né, irmão? Não fica tão agradável, né, Miguel? Uma mensagem dessa não é tão popular, não lota as igrejas. Mas veja o que a Bíblia diz. Vamos aqui para o estudo agora. Isso aqui foi só a introdução. Juninho, me ajuda aí. Naquela velocidade, Juninho. Relembrando o domingo passado, Juninho. O sábado foi instituído onde, irmãos? Na criação. O Deus Criador estabeleceu como memorial criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas, por Moisés, por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por Esdras, por Neemias. Jesus observava o sábado
Seus seguidores continuaram observando o sábado após sua morte. Demonstramos amar a Jesus seguindo os mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei. Nós aprendemos isso. Então, por não amar a verdade, Deus vai permitir que o erro chegue até você. Por não amar a verdade. Você que está tendo contato com a verdade da Bíblia, abra seu coração e permita o Espírito de Deus lhe guiar em toda essa verdade. Amém? Vamos lá, Juninho. Pode passar. A Bíblia diz que um poder religioso jogaria a verdade por terra. No domingo passado nós aprendemos isso, que é a profecia de Daniel capítulo 8, versículo 12. O sistema religioso chamado chifre pequeno, não fique admirado porque é símbolos, tá bom? Vem um grande monstro e aquele monstro, tudo é simbólico no livro de Daniel e no Apocalipse. Eu vou ser bem simplista aqui. O chifre pequeno, o sistema de papas que surgiu durante o tempo, a história, os papas, durante toda a fase da história, eles cuidaram em modificar o sistema de culto do cristianismo. E eu dei um nome para vocês pesquisarem, é mitraísmo e paganismo. Vocês precisam pesquisar sobre isso daí. No período do imperador Constantino, quando ele se converte ao cristianismo, quando ele estava vendo que iria perder todas as forças, ele se une se convertendo ao cristianismo e resgata elementos do mitraísmo para dentro da igreja. Por isso que a igreja católica romana, historicamente, começa a introduzir imagens, amuletos em gesso, em madeira, em metal, para serem venerados e adorados. Vou repetir, você vai pesquisar pelo imperador Constantino e pelo mitraísmo. Isso daqui que eu estou falando não é Bíblia mais, isso aqui é fato histórico. Então, quando a lei de Deus, desde o princípio, declarada em Êxodo, em Deuteronômio repetido, dizendo, não farás para ti imagem de escultura, lembra? Nós aprendemos isso também no domingo passado, retrasado, sobre a lei de Deus. O sistema romano, com a autoridade do Papa, modificou os mandamentos de Deus, fizeram 2 modificações. Se você tiver curiosidade, visitar uma igreja católica, agora amanhã, na próxima semana, no domingo, você vai chegar para o Papa, para o padre, depois da missa e perguntar quais são os 10 mandamentos citados pelo catecismo. Depois você pergunta quais são os 10 mandamentos que está escrito na Bíblia. Ele vai mostrar o do catecismo e vai mostrar o que diz a Bíblia. E vai ser uma longa explicação para lhe dizer por que a igreja não adota o que está escrito dentro da Bíblia. Queridos, essa contrafação, essa mudança da verdade, ela não foi da noite para o dia. Ela é um processo histórico, é um processo profético, quando a verdade ela foi jogada por um período por terra. Daqui, a Bíblia diz que um poder religioso jogaria a verdade por terra, Daniel 8:12, e cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Mudar os tempos e a lei de Deus. A mudança da lei de Deus foi feita pelo sistema romano. Observe lá, lei de Deus, Êxodo 20, e a do catecismo, foram feitas 2 mudanças. E os tempos? A Bíblia diz que o 7º dia é o sábado do Senhor. Se você olhar o sistema de calendários, existem calendários que a contagem para o 7º dia dá no domingo. Mas biblicamente, meu irmão, o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, vamos ler o texto bíblico, Daniel 8:12. Quem gostaria de ler? Livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 12. Já pensou? Daniel, lendo Daniel. Olha o irmão do Daniel lá. Daniel leu desse outro aqui, ó. Daniel 7:25. O Daniel primeiro. O Daniel.
o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. Por causa da transgressão, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Muito bem. O que fez prosperou. Jogou por terra e prosperou durante toda a Idade Média, né? Entrando na moderna, e isso foi cauterizando as igrejas populares, né? Daniel 7:25. Lê no microfone. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. Muito bem. Queridos, essas palavras proferidas contra o Altíssimo, a Bíblia diz que só um pode perdoar pecados. Quem é? Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, irmãos. Só o Filho de Deus tem autoridade legal de perdoar os nossos pecados. Mas a Igreja Romana, na figura do Papa, na autoridade eclesiástica da Igreja, pela tradição, figura ao padre a possibilidade de sacramentar o perdão para outro pecador. Como que isso foi introduzido? Como isso foi confrontando a Bíblia, dizendo para Deus: espera ainda, eu também posso perdoar pecados. Nós nascemos num país, irmãos, tempos atrás, praticamente na grande maioria do sistema religioso católico. Todos nós, eu também, já participei desse processo, que com um coração sincero, nós rezávamos, com um coração sincero, nós comungávamos dessas meias verdades. Irmãos, com toda honestidade, com toda sinceridade, mas com muito amor aos amigos que estão aqui, os amigos que estão na internet. Temos que ter coragem para pensar assim: aquilo que eu estou me propondo a crer, bate com o que diz a Bíblia? A doutrina que eu estou adotando para seguir está de acordo com o que a Bíblia diz? Temos nós coragem de fazer esse confronto? Tirar os nossos preconceitos de lado e começar a pensar um pouco e dizer: tudo isso que eu estou vivendo nessa congregação está de acordo com o que diz a Bíblia, a palavra de Deus? Quando nós vamos pegando o sistema da Eucaristia, quando o padre faz a Eucaristia, levanta a hóstia, ali, irmãos, no sistema da Eucaristia, o vinho se transforma em sangue, a hóstia vira em corpo humano. Se você for se aprofundar a partir dessa pregação e for procurar saber qual é a fundamentação da Eucaristia, a hóstia, ela se transforma em corpo. E para os evangélicos, para os cristãos, na outra maioria, são apenas símbolos, como a Bíblia diz. O pão sem fermento é uma simbologia. Como que isso foi introduzido dentro do cristianismo do primeiro século, a partir do 4º século, quando o imperador Constantino entrou dentro da igreja, modificando todo esse ritual? Irmão, porque a verdade foi jogada por terra de forma suave. É muito complicado tirar uma pessoa de um engano suave, porque a tradição entra de tal maneira dentro de nós, que nós não queremos acreditar na verdade. Lembra? Por não amar a verdade, Deus permite a operação do erro. Aqueles que dão crédito à verdade e amam a verdade, eles estão amando a verdade para se salvarem. Oh, meus irmãos, o assim diz o Senhor prevaleça em nós, na nossa casa e nessa igreja. Vamos para frente, pode passar, Juninho, tem muita coisa, Juninho, agora estamos no segundo slide. A Igreja Católica adotou oficialmente a guarda do domingo no ano 364 depois de Cristo, no concílio da Calcedônia. Irmão, isso aqui é fato histórico, bata foto e pesquise.
Isso aqui está nos livros de história. Para vocês terem uma ideia, eu sou formado em história. Na minha formação, a minha monografia foi sobre o imperador Constantino. Amém? Faz mais de 10 anos. A minha monografia, a minha tese. Então eu fui buscar livros históricos falando sobre isso aqui. Porque eu não poderia na tese usar livros religiosos. A Igreja Católica adotou oficialmente a guarda do domingo no ano 364 depois de Cristo, no Concílio da Calcedônia. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar as leis divinas. Então, quem é muito religioso, muito católico, sabe que nesse sistema romano, o Papa é uma figura além de ser humano, além de uma figura carismática. Se você for a fundo nos editos da igreja, você vai ver que a figura do Papa é tão grande autoridade e poder que ele pode modificar as leis divinas. Viu, Eduardo? Segundo a tradição católica, eles consideram o Papa como segundo Pedro. Então, exatamente. Vamos chegar lá, tem uma parte aí falando disso. Obrigado, Elias. Pode passar, Juninho. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança? Ei, irmão, quem fez, Daniel, e quem autorizou essa mudança? Será que Deus autorizou essa mudança? Será que a Bíblia, em algum momento dela, no Velho ou no Novo, dá autorização para esta mudança? São perguntas interessantes. Pode passar? Primeiro, quantos e quais os textos bíblicos que falam do domingo? Eu vou dar uma ressalva, falei no domingo passado. Na Bíblia, não há a palavra domingo. Há nessa tradução aqui, ó, João Ferreira de Almeida. Em algumas traduções, possa ser que tenha a palavra domingo. Agora, na grande maioria das traduções, revista atualizada, revista corrigida, normalmente você vai encontrar a expressão primeiro dia da semana. A palavra domingo, ela vem do latim, não vem das origens das palavras bíblicas, nem do hebraico, nem do aramaico, nem do grego, entende? Então, essa palavra domingo, ela foi introduzida pelos tradutores da Bíblia, principalmente a Bíblia na tradução da linguagem de hoje. Quando você pega na linguagem de hoje, provavelmente, quem tem aqui, se for conferir, pode ser que apareça a palavra domingo. Agora, é interessante eu saber o seguinte, irmão José, se muitos grupos religiosos adotam um domingo como um dia santo, de guarda, de observação, que foi substituído pelo sábado, é muito interessante, Juninho, eu pensar assim, calma aí, será que tem apoio bíblico isso? Calma aí, quais são os textos do Novo Testamento que falam sobre o primeiro dia da semana? Em algum desses textos, há uma ordenação explícita para que acontecesse essa substituição? É muito interessante pensar nisso, né? Então, por isso que o estudo bíblico nosso, quem vai estudar a Bíblia, ou aqui nesse domingo, ou então em casa, vai se deparar, Leudo, com esse tema aqui. Está no estudo bíblico, isso aqui é uma reprodução do estudo bíblico. Nós vamos ver agora os 8 textos, tá, aí, do Novo Testamento que falam do primeiro dia da semana. E vocês, os amigos na internet, vão pensar comigo se esse texto tem sentido, ordem explícita, mandamento explícito, dando autoridade aos discípulos ou a alguém mudar do sábado para o domingo. Primeiro texto, Juninho, deixa lá na primeira tela, Juninho. Esse daí? Mateus 28, 1. A gente está apressado. Leia, irmão Elias. Bem alto. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 28:1. Esse é o primeiro texto, Ednilson, falando do primeiro dia da semana, irmãos. Queridos, só o texto em si, não preciso nem olhar o texto anterior, o texto posterior. Só o texto em si, há alguma recomendação para nós observarmos o domingo no lugar do sábado? Ah, irmã Dolores, não há, né, irmãos? Ora, ao findar do sábado, está falando é do sábado, ao terminar o sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, já é domingo, porque é de pôr do sol, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que eu tenho aqui, irmão, é a maior consideração dela pelo pôr do sol, pelo sábado, pelas horas sabáticas. Quando terminou, Levi, foi que foram no sepulcro. Por que não foram antes? Ora, irmão, se a ressurreição é o memorial para o domingo, por que eles não correram quebrando o mandamento sabático? Não é verdade? Muito bem, vamos para o outro texto. Vai, Juninho. Marcos 16, versículo 1. Marcos 16, versículo 1. Passado sábado, olha aí, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Mais uma vez, irmã Nália, elas respeitaram o costume e o mandamento bíblico. Amém, irmãos? Há alguma recomendação aí, irmãos? Não. Terceiro, Juninho. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Queridos, esse texto é um dos textos favoritos para grupos religiosos disserem assim, formularem a tese onde não há explicidade aqui. Eles dizem assim, está vendo? Olha só, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, está vendo? Se é primeiro dia da semana, é domingo. Então, se Jesus ressuscitou no domingo, todos os cristãos devem agora aguardar o domingo. Irmãos, honestamente, isso não é forçar o texto bíblico, irmão. O sentido é esse do texto? Sim ou não? O sentido não é esse. Se Jesus quisesse que essa igreja e os seus seguidores guardassem um domingo, ele tinha dado textos explícitos para esta observação. Ele não tinha permitido os seus seguidores nem mais judaizassem. É um texto evangélico, é um jargão evangélico, diz assim, vocês estão judaizantes, ou seja, vocês estão acreditando muito no que diz o povo judeu. Queridos, eles nasceram debaixo da lei, mas a partir que você é de Cristo, já não há nacionalidade. Se torna um servo fiel, como Adão estava no jardim. Não existia nacionalidade. Quem está em Cristo, não há nacionalidade, meu irmão. Só existe um povo que é fiel, ama Jesus, tem fé em Jesus e obedece aos mandamentos. Não há nacionalidade. Em Cristo não há nacionalidade. O que nós vemos aqui, irmãos, é um fato da profecia que o próprio Cristo disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Por que ressuscitou no primeiro dia, irmão? Porque ele disse, eu vou ser pego, eu vou morrer e vou ressuscitar. O texto só está dando luz para o processo da ressurreição. Leia comigo, irmão. Havendo ele ressuscitado. A ênfase do texto é ressurreição e não dia de guarda. Se você for mais e ler Marcos 16 todo, você vai ver que não tem contexto nenhum para observância de dia nenhum. Irmãos, está aí, pode passar. Outro texto, Juninho. Juninho, cuidado aí, Juninho. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, irmã Aliese, foram elas ao quê?
ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Lembrar que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Vou repetir: Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O que isso quer dizer? Que por vezes aparece uma narrativa de tema igual, porém com palavras um pouco diferentes. Então você vê que esse texto é um texto sinótico. Por quê? Porque no outro evangelho está falando a mesma temática, narrando o mesmo fato, mas com um olhar de outro autor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Aqui não tem nenhuma indicação, Leudo, não é? Aqui não tem nenhuma indicação. Não tem. Então bora? Passar, Juninho. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava o quê? Removida. Irmãos, esse texto lhe dá margem para dizer, está vendo? Não precisa observar sábado não, agora tem que observar a missa. É o domingo, é o primeiro dia da semana. Esse texto dá margem para nós? Não, irmãos. Pode passar, Juninho. Ao cair da tarde, ou melhor, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Olha, irmãos, esse texto é um texto também favorito. Escuta, irmãos, se nós não aprendermos, podemos ser enganados por ventos de doutrina. Preste atenção. Por isso que a gente aprende português lá no colégio para interpretar texto. Aí já ajuda também na leitura da Bíblia. Escuta. O foco desse texto aqui é que os judeus, eles estavam com medo. Jesus disse que eles iriam ser dissipados, dispersos. Eles estavam com medo de serem mortos. Olha aqui, ó. Ao cair da tarde daquele dia, entrou o domingo, né? O primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Você acredita, irmãos, que o contexto aqui é de discípulos medrosos dentro de um ambiente para não serem pegos? Vocês acreditam que grupos religiosos dizem assim, está vendo? Esse texto da fundamentação, porque os discípulos passaram a se reunir no primeiro dia da semana e ainda realizaram uma santa ceia. Vocês acreditam que tem gente que pensa assim ainda? Porque vai falar do partir do pão. Irmãos, ali era típico dos judeus se alimentarem daquela maneira. É um processo cultural. O partir do pão, o que diferenciava de uma santa ceia era o modo do preparo e a ordenação religiosa para ele ser abençoado. Era costume dos judeus partirem pão de forma coletiva, de irmandade. Não há instrução nesse texto, não há explicidade para mudar o sábado para o domingo. Amém? João 20, 19. Guarda isso daí que você vai se confrontar mais cedo ou mais tarde com alguém dizendo que esse texto dá legalidade para o domingo. Pode passar. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia. Irmãos, pensa comigo, irmãos. Paulo era um pregador eficaz. Você lembra do jovem Eutico? Lembra, sim ou não? Quem lembra do jovem Eutico? Levanta a mão. Queridos, quem era o pregador daquela noite? Era apóstolo Paulo. Jovem Eutico estava na janela. A multidão estava aqui, ó, aos pés de Paulo. Paulo pregou a noite toda. Só quem caiu foi o jovem Eutico. Sabe por quê?
todos queriam ouvir das boas novas de transformação que alcançou a vida de Paulo. Aqui, irmãos, acontece praticamente a mesma coisa. Paulo sabia que tinha pouco tempo com os discípulos, e ele não se dava o luxo de dormir. A prioridade era alimentar o rebanho do Senhor. E começou a pregar, irmão. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, esse partir o pão não há sentido para a Santa Ceia. Mas você vai se deparar com pessoas dizendo, está vendo? Partir o pão aqui é Santa Ceia. Não há explicidade para Santa Ceia. Você vai pegar Atos 20, do verso 1, ler todo o capítulo, você vai entender que ali era uma refeição, porque já estava tarde, e Paulo estava pregando o evangelho, entrando pela madrugada. Paulo devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos 20, versículo 7. Juninho, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não se façam coletas quando eu for. O que é isso daqui, irmão? Qual o contexto? Ação social, irmão. Solidariedade. Leia o texto. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que não se façam coletas quando eu for. Por que eles fizeram no dia posterior? Porque não poderia fazer as coletas no dia sabático. Amém, irmãos? Tem alguma recomendação no texto dizendo para santificar o dia de domingo? Não há, irmãos. Pode passar, Juninho. Leia, irmão Lesa. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Pronto, aqui ó, pode bater a foto aí ó. Esses textos aí, só tem esses textos aí que nós lemos, um por um. 8 textos no Novo Testamento que falam sobre o primeiro dia da semana, e nenhum deles tem ordem, mandamento ou exortação para substituir o sábado pelo domingo. Nenhum desses 8 textos, irmão Eliese, refere-se ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Vamos ver? Romanos 6, versículo 3 até o 8. Quem puder ler bem forte aí, o Eliese passa o microfone. Romanos 6, do versículo 3 ao 8. Por que eu estou falando isso? Porque é comum entre grupos evangélicos dizerem: o domingo nós guardamos e observamos em homenagem à ressurreição de Jesus. Fazem isso da boca para fora. Por quê? Porque não há fundamentação escriturística. Não é baseado em textos bíblicos, mas em raciocínio próprio, vontade própria. É o 6, do 3 a 8? É, do capítulo 6, do 3 até o 8. A Bíblia que eu tenho aqui é da linguagem de hoje, mas vai dar certo. Verso 3, Romanos 6, 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Amém, irmãos? Amém? Então tá aí, irmãos. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando a pessoa se batiza,
ela está aqui segurando a mão do pastor, e ela é envolto pela água batismal, ela está sepultando o velho homem, amém? Denilson fez isso, né? E os desbravadores sepultaram, e agora, ao ressurgir na simbologia, nascem com Cristo um novo homem, amém? Então, o batismo é símbolo da ressurreição. Paulo utilizou essa figura aqui para nos ensinar esse princípio, amém? Podemos passar, Juninho? Agora vamos lá. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Isso aqui é profecia. Nós já aprendemos no domingo passado e agora no começo da lição, que a verdade seria jogada por terra. Vai, Juninho. Pode passar. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou a verdade por terra. Juninho, volta o texto antes. Esse texto aqui, irmão, eu não vou ter muito tempo para explicar, para detalhar. Quem sabe a gente continua aí no outro sábado, mas vocês vão pesquisar, preste atenção. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Aí vai. Ó. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Essa palavra, apostasia, é a introdução do paganismo dentro da igreja. Você vai pegar o grande conflito, capítulo 3. Vou repetir, chegou em casa, o grande conflito, capítulo 3. Está aqui, ó, vai explicar isso aqui. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, irmãos, vocês sabiam que antes da vinda de Jesus, Satanás ousará personificar Jesus? Vocês sabiam disso? Que Satanás imitará a volta de Jesus? Está com detalhes no livro Eventos Finais. Você vai no índice e você vai os últimos enganos satânicos. Você vai no índice e vai procurar o tema assim, ó, os últimos enganos satânicos. Lá está detalhado sobre essa parte aqui, ó. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está falando sobre o processo do anticristo. Você vai ler Eventos Finais, os últimos enganos satânicos. Não tem como explicar mais o que é isso. Mas o que aconteceria na igreja cristã antes da segunda volta de Jesus? Para o anticristo ser introduzido, irmãos, para que o sistema envolva as nações, o paganismo tem que deteriorar o cristianismo. Vocês entenderam? O paganismo, que é a introdução de falsas doutrinas, tem que minar a base do cristianismo. Isso envolve o quê? Envolve, meu irmão, igrejas e sistemas religiosos. Nem toda igreja que tem púlpito, que tem microfone, que tem Bíblia, está anunciando a verdade. Pode ter microfone, pregador, Bíblia, púlpito, igreja, ar-condicionado. Isso não é indício de que Deus está lá, de que o Espírito está no pregador e de que o pregador está falando a verdade. Essa igreja, ela está sendo vacinada, porque eu estou repetindo, eu não estou falando pela primeira vez. Os adventistas do sétimo dia, eles são vacinados porque sabem que se não for de acordo com a lei e o testemunho, jamais verão a alva. Tem que estar escrito, tem que ser o assim diz o Senhor. Não acredite em mim, não acredite em líder religioso, acredite em mim, se a minha boca falar o assim diz o Senhor. Se eu já não falar mais, esqueça. Jamais verão a alva. É o que diz a Bíblia, irmão. É assim ou não é, irmão? É assim. Então não se apoie em líder religioso nenhum. Se apoie em Jesus, respeite os líderes, mas se não estiver com concordância, não se submeta a segui-lo, a segui-los. Amém? Pronto, igreja vacinada, igreja alimentada com alimento sólido e vacinada. Pode passar. Pode passar. O que ocorreria na igreja cristã
a verdade seria jogada por terra, Juninho. Pode passar? Jogada por terra por um tempo. Só que Deus iria levantar um grupo nessa terra, que já é tema do outro domingo, que é a igreja verdadeira. A igreja remanescente vem no calendário da profecia bíblica para resgatar as verdades bíblicas. Só no outro domingo, viu? Calma aí. Pode passar, Juninho. A verdade seria jogada por terra. A igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, o abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nelas costumes e práticas pagãos. Você tem que chegar em casa hoje, pegar o grande conflito, capítulo 3. Não esqueça, tem na internet, né, no celular, e tem o livro, quem tem um livro. Pode passar. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Qual era? Pode passar, Juninho. Eu vou adiantar mais por causa do tempo. Ó. Vou ler. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, Leudo, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas o que, Leudo? Seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto a eles, aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. O que é que no Velho Testamento eles faziam? Eita, como o sol é bonito, eita, como o sol é forte, Sunday, né? Deus do sol, meu irmão. Ei, queridos, o imperador Constantino, ele era adorador do sol. Isso é fato histórico, pesquise. O imperador Constantino, ele adorava o sol. Quando ele se converteu para o cristianismo, ele colocou o dia de culto no âmbito civil para o primeiro dia da semana, e o Papa estabeleceu as festas, e começou pela tradição ser colocada a festividade religiosa para esse dia. Sabe o que foi que Constantino fez? Espera ainda, eu no paganismo já adorava o sol, agora eu vou pegar a adoração do sol, vou botar uma capa de cristianismo e vou adorar esse Deus dos cristãos falsamente aonde? No primeiro dia da semana. Irmão, tudo que eu estou falando aqui está em livros históricos. Está em livros históricos, você vê como a profecia casa direitinho. Você vai pesquisar assim, ó, a falsa conversão do imperador Constantino. Inclina-te, né, Lemos? Pode passar, Juninho. Quando no meio de ti, alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva ao que, irmãos? A outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, os astros, ou a todo o exército do céu, que eu não ordenei. Ou seja, era a prática do Velho Testamento, ali acolá, alguém olhar para os astros e dizer, mas eu estou com vontade tão grande de adorar esse astro. Por quê, irmãos? Porque eles, muitos deles, dos outros povos, eles adoravam e cultuavam os astros, eles eram bons em astrologia, ainda naquele período. Então a sedução pelos astros era muito intensa. Hoje na cidade, com muita iluminação, a gente consegue ver as estrelas. Imagina, no tempo deles que não tinha iluminação, com muita clareza viu os astros do céu, e eram seduzidos. Deus sabia que poderia seduzir. Viu, Eduardo, e completando aí, você vê que na Bíblia, logo no começo, né, no capítulo 1, Deus não colocou sol, luzeiros, né, botou luzeiros, porque sabia que se colocasse o sol, eles já adoravam naquele tempo, né? Lembrando que o sol é uma estrela de quinta grandeza, né? É uma estrela. Quando no meio de ti, já li? Pode passar, Juninho. Vamos lá. Adoração dos astros. Juninho, seja mais rápido, Juninho. Pronto, passa. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Qual era o costume? Bora ver? Passa aí, Juninho. Ao sexto dia colherão pão em dobro. No tempo de Moisés, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor:
Amanhã é o que, irmão? É repouso. O santo sábado de quê? Senhor. Meus irmãos, que bênção, né? A gente vê texto a texto. Vai, Juninho. E o que disserdes, coze no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Pode passar. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Costume bíblico, irmão, pode passar. Harmonização entre Velho Testamento e Novo Testamento. Que costume havia, aliás, entre os povos de Deus nos tempos de Moisés. Qual era o hábito deles? Observância do sábado, irmão. Não por força e violência, mas por gratidão a esse Deus maravilhoso. Pode passar. Que hábito Jesus e os apóstolos, que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Bora ver? Lucas 4,16. Leiam, Les. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Entrou num sábado. Agora o Paulo, pode passar. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Atos 17, versículo 2. Paulo tinha um hábito de se reunir na sinagoga. Pode passar, Juninho. Que hábito Jesus tinha, meu irmão? Observar o sábado. Pode passar. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Respondeu-lhes: bom profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios. Não basta ter a Bíblia na mão, tem que obedecer por amor. Não basta vir à igreja, tem que vir adorar. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são, ou melhor, que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Isso aí, ó, é forte, né, Leudo? Está vendo? Ou você obedece a Deus, ou a tradição dos homens. É uma decisão que cada um de nós, amigos da internet, tem que tomar. As tradições são fortes, viu? Para sair daqui de dentro. Amém. Foi estudar a Bíblia, né? Amém. Irmãos, o irmão Leudo, eu vou só encurtar por causa do tempo, mas o Leudo está dizendo que um dia foi pego também nas tradições. Irmão, tradição é uma corda muito forte, que é difícil sair. Muita fé, muita sinceridade, e deixar Deus operar texto a texto dentro do nosso coração. Eu também passei por isso, né? Pode passar, Juninho. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazer muitas outras coisas semelhantes. Está vendo? Invalidar a palavra de Deus por causa da tradição. Perigoso, é um alerta. Pode passar. Em vão me adoram, ensinando o que, irmãos? Doutrinas que são preceitos de quem? De homens. Eu preciso saber se o que eu estou acreditando é uma doutrina humana ou é uma doutrina bíblica de Deus. Amém? Irmãos, nós puxamos mais um pouco no estudo bíblico, mas é bom que fica guardado na internet, todos podem ter acesso depois. E nós, como nunca, estamos precisando, porque a igreja em cada esquina da nossa cidade. Os ventos de doutrina estão vindo com força, viu, irmão? Principalmente para os nossos jovens. Em vão me adoram. Juninho, quem ordenou a guarda do domingo? E quando isso ocorreu? Quem ordenou? Opa, está aqui, irmão, fato histórico, ó. Bate um print disso aqui, ó.
foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo, Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol, converteu-se superficialmente por causa de uma estratégia militar e de uma visão que ele teve numa ponte. Vocês pesquisam depois, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs, outras práticas também, viu? Imagens, aí vai a oração aos santos. Bate a foto aí, Alexandre. Tem de bater no foto. É bom pegar isso aqui, viu? Vamos lá, Juninho. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Isso aqui, irmão, é no catecismo, é uma nota do catecismo, não é mais. O mandamento da igreja, a igreja romana, determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festas de preceito. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa, Vou ler de novo. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos dos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Está escrito aonde, Elias? Lê aí para mim, Elias, está pequenininho demais. Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. Edições Loyola, 10ª edição. Certo? Então tá aí, irmão. Isso aqui são fatos históricos. Isso aqui é do catecismo. É uma nota, só fiz copiar e colar a nota aí. Vai, Juninho. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso aconteceu? Aí a gente já viu, né, Juninho? Vamos ser mais rápido, a gente já viu. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos o seu exército, e havendo Deus terminado o dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou. Vai, Juninho, volta. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra como o Criador fizera. Memorial da criação. Vai, Juninho. Lembra-te do dia de sábado, Elias, para 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo. Êxodo 20, versículo 8, versículo 11. Viu, Eduardo? Tem uma graça de Deus, irmãos. Aí o Congresso Nacional, o Senado Federal, eles aprovaram que os adventistas agora podem, no sábado, a partir das 5h30, né, ou 6 horas, eles podem fazer a prova, irmãos. Amém, meu irmão? Isso é uma bênção de Deus. Nós somos adventistas, os jovens, né? Vou fazer um concurso no sábado, como meu filho fez ontem, a Aline, entraram 1h da tarde e às 6 horas foram fazer a prova. Mas estavam em oração, os adventistas em oração. Isso é uma bênção de Deus. Irmãos, guardem e anote o que eu estou dizendo. O sábado é um sinal. Ezequiel 20, 12. À medida que os dias vão passando, vai ficar mais claro ainda esse sinal. Pode passar. Nem a tua serva pode passar, Juninho. A gente já leu, né? Vai passar, para finalizar. Judeus, romanos, Deus na criação. Está aí. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Quem? Os homens ou Deus? Eu tenho que tomar uma decisão. Até então eu era ignorante quanto a esse tema. E agora que eu sei do tema, eu tenho que ficar do lado dos homens, da tradição, ou eu tenho que ficar do lado da Bíblia e de Deus? É uma decisão que nós todos temos que tomar. Vamos ver? A Bíblia nos ajuda a decidir. Atos, leia, 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, irmãos? Grava esse texto. Todos nós estaremos um dia no vale da decisão. E todos, adultos jovens, saberão, amigo da internet, no dia da maior dúvida da tua vida, peça a Deus a iluminação aqui, ó. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, sem dúvida, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Pai, Juninho, terminou aí? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Pode passar?
Pode passar? Deus, homens e verdade. Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Separou o sábado como um dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus, obediência e lealdade a Ele. Pode passar, Juninho. Pronto. Aí a palavra domingo não aparece na Bíblia. É sim, primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo, e permanece até o dia de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data dia 7 de março do ano de 321 depois de Cristo. Pode passar? Agora o nosso compromisso de fé, irmão, para a gente finalizar. O Espírito Santo ficar muito feliz com essa igreja e com os amigos. Compromisso de fé. Creio que não existe base bíblica para a observância do domingo como um dia de guarda. Você pode ir para a praia, você pode ficar na sua casa, pode ficar em casa, está lendo a Bíblia o dia todo, mas não pode a mente processar: estou fazendo isso porque é um dia de guarda. Não pode. A Bíblia não dá margem para isso. Você pode pegar, fazer uma meditação no domingo de manhã, de tarde, mas não pode a mente concordar como um dia de guarda e nem ensinar outras pessoas. Não estaremos em pecado. Creio que não existe base bíblica para a observância do domingo. Rejeito o domingo como o dia do Senhor, porque é uma imposição humana. Não é o dia do Senhor, é um dia e é abençoado. Deus abençoa todos os dias, mas o sábado tem uma bênção especial. Então eu tenho que saber discernir isso daí. Não vou desfazer dos outros dias. Santificou. Exatamente. Não é? Exatamente, irmão Leudo. O Leudo está afiado. O Leudo está afiado, viu? Valeu, Leudo. Confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Amém, irmãos? Irmão, eu concordo, sabe por quê? Não é porque nenhum líder religioso disse isso para mim. É porque eu examinei a Escritura. Você vai concordar porque você examinou a Escritura. Não é porque eu estou dizendo, é porque você examinou. Porque o Espírito Santo lhe deu clareza da verdade. Lembra? Por não amar a verdade, Deus dá a operação do erro. Viu, Eduardo? E o melhor do cristão é a consciência. Você tem a consciência, o senso de responsabilidade. Exatamente. É saber que o sábado é um dia deleitoso. Você tem prazer. Você prepara a sua roupa antes, na sexta-feira, prepara o calçado, né? Vem adorando ao Senhor desde casa para cá. E já entra para adorar o Senhor, irmão. Isso Amém. aí é agradável ao Senhor. Oh, glória. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus de Israel, Juninho. Vamos ficar em pé. Quer, Julieta? Olha aí. Dá o microfone lá para a irmã Julieta falar. Elias, dá ali o microfone para ela falar. Irmãos, vamos ver um testemunho agora. Testemunho aí, irmã Julieta. A minha mente está selada sobre o dia O tema. do Senhor. Glória a Deus. Irmã Julieta, a minha mente está selada. Ou seja, eu entendi o que a Bíblia diz sobre esse tema. Isso é maravilhoso. Só o Espírito pode fazer isso. Juninho, Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus da lei moral, é o Deus que estabeleceu o dia de guarda, o sábado. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Tua igreja te louvou, te adora. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus que desceu no monte Sinai, que entregou as tábuas, os 10 mandamentos, a lei moral,